Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos em mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje sobre direito imobiliário e planejamento com o professor Gabriel Schumann. Vamos aguardar aí, vendo ele entrar, né? E já já a gente começa nosso bate-papo de hoje. Ontem nós tivemos a Camila Macera. Quem quiser saber, ver, tá lá no meu GTV e no canal do YouTube, Daniele Chaves Teixeira, foi sobre regime de bens e planejamento. E quinta-feira teremos a professora Luciana Pedroso Xavier, sobre trust e planejamento sucessório. Então, estamos aqui em mais um Planejamento em Pauta, lembrando sempre que estão no nosso link, né? Está também a inscrição do nosso curso de planejamento patrimonial e sucessório comigo, professora Simone Tassinari, professor Daniel Bucar, professora Ana Carolina Brochado Teixeira, né? Somos os 4 professores do curso. Hoje é o último dia com desconto de preço promocional do curso, né? O link está na bio até as 23h59 de hoje, tá bom? Eu estou aguardando o professor Gabriel. Gabriel, se você tá aí, você tem que me solicitar. Eu estou aguardando você. Será que ele... São probleminhas técnicos, vamos aguardando. Lembrando também que hoje a editora Fórum ainda prorrogou a promoção de 50% no livro do Arquitetura do Planejamento Sucessório. Viu, Jonathan, né? Nós até falamos hoje por WhatsApp. Eu tô sem entender. Se eu precisar sair... o Schumann entrou agora. Eu já estava indo te procurar lá, Schumann. Aí, solicitação. Já já a gente... Nós estamos juntos. Aí, oi, Gabriel. Tudo bom? Tudo ótimo, obrigado. Quanto tempo. Que bom te ver, Dani. Tá me ouvindo? Te ouço muito bem. Que bom, então, né? Bem, gente, o Ibis entrando agora. Né, México? Tá tudo bem aí? Meu amigo tá aí em lua de mel no México. Só para prestigiar os amigos mesmo. Gente, Gabriel, super obrigada, primeiro, pela sua disponibilidade de estar nessa live. O Arquitetura do Planejamento em Pauta, né? Uma ideia exatamente desse diálogo mais descontraído com os autores do livro do Arquitetura do Planejamento, tomo 1, como também do tomo 2. E o Gabriel é um autor do tomo 2, junto com André, né? Art Ramos. Eles escreveram um artigo, deixa eu falar para vocês, o nome do artigo mesmo, peraí, cadê? Aqui, planejamento sucessório e direito imobiliário, 2 pontos, imóveis, herança e dívida de condomínio. Bem, esse foi o artigo deles, a gente vai passar por searas por isso, mas sempre aqui é um papo mais descontraído, mais informal, mas trocando, principalmente, está acessível aos outros, de ouvir, ter oportunidade, Gabriel, de ouvirem os autores sobre o que pensam, sobre a forma. E é uma forma de contribuir, disponibilizar para as pessoas, porque isso fica no meu GTV, eu também disponibilizo para o canal do YouTube também, Daniele Chaves Teixeira. O Ives também é autor do livro, junto com o Rodrigo da Mata, até um artigo super interessante, Gabriel. Não sei se você já viu, lá no livro é o último artigo, Direito das Sucessões e Patrimônio Imobiliário, o problema da liquidez. Então, assim, tem até a ver com o tema de hoje, né? Em relação à questão da dificuldade do direito imobiliário, direitos reais, com, às vezes, a própria estrutura.
E então, ele também é autor do livro. Eu gostaria de apresentar o professor Gabriel Schumann. Ele é doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Inclusive, fomos colegas de aula, de grupo de estudo, porque tivemos a mesma orientadora, a nossa queridíssima professora, eterna professora, Heloísa Helena Barbosa. E ela foi tua orientadora também, não foi? Porque aquela aula. Eu Ainda até é, dei na uma. verdade, Digo, né? gente, será que Ainda eu é. tô. E também ela é e atual diretora da Faculdade de Direito, isso é importante ressaltar, né? Ela que é a primeira mulher diretora de uma universidade da UERJ, no caso, a gente sabe que esses papéis estão sendo ocupados atualmente, como a professora Viviane Girard, presidente da ASP, primeira vez que também tem uma instituição respeitada como a ASP, tem uma mulher como presidente. Então, então o Gabriel, como eu disse, ele foi meu colega, doutor em Direito na Universidade da UERJ, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professor de Direito Civil da Universidade Positivo, membro do grupo de pesquisa Virado Copérnico, que é vinculado à Universidade Federal do Paraná, associado ao Instituto Brasileiro de Direito Contratual, IBD-CONT, e o Instituto Brasileiro de Estudos e Responsabilidade Civil, que é o IBERC, advogado e sócio Trajano Neto Passione, que é advogado, ou já mudou? Não, continua aí. Então, tá certo. Tudo certo. Então, Gabriel, como eu disse, é uma alegria muito grande todos os professores que se dispõem, além de escrever, estarem aqui comigo. Eu sempre agradeço terem acreditado no meu projeto, de terem ajudado a contribuir com a arquitetura e, acima de tudo, estar aqui é desconstruir um pouco, desmistificar e dar oportunidade de se falar mais sobre planejamento, sobre direito imobiliário, sobre como essas questões e alguns efeitos têm nas nossas vidas, e tendo nas nossas vidas é essencial, né, as consequências desses efeitos, né? Então, muito obrigado, passo a palavra para você e começar a bater um papo sobre isso, né? Sobre o tema de vocês, sobre essa temática, te deixo super à vontade. Dani, ou professora Daniela, não sei como é que é Não, para chamar aqui, mas para mim é pode chamar, Dani. Dani. Tá? É difícil a gente completar os nomes quando a gente tem os amigos, né? A gente sabe o tamanho da amizade, porque ela é inversamente proporcional como é que a gente chama as pessoas. Então, a Dani eu conheço há muito tempo, fiquei muito feliz pelo convite de participar do livro, muito contente pelo convite de poder dialogar com o André, que é um professor muito inteligente, né? Um amigo e que pesquisa bastante, e também por participar desse evento, que é uma conversa um pouco informal, e que é também uma maneira de divulgar o livro, de divulgar as ideias, ou de até submeter, enfim, as ideias ao crivo das pessoas, que também não tem que concordar com aquilo que foi exposto. A gente começa a poder ter uma oportunidade de uma interlocução muito legal por meio desses meios digitais, e acaba mantendo contato, como bem disse a Dani, com várias pessoas, com várias ideias, com vários programas, com pessoas com diferentes formações. A professora Daniela teve aí uma formação que passeia pela Itália, que volta para o Brasil. Enfim, então, muito bacana essas oportunidades. O tema que, enfim, foi escolhido para a live também é um tema muito oportuno, lamentavelmente, porque as pessoas estão falando muito de planejamento, de sucessão. Eu tenho escutado as pessoas falarem muito sobre isso, mas para a advocacia isso é mais natural, né? Eu me lembro um dia que eu cheguei aos meus pais e eu disse para eles, olha, aqui tem uma pastinha dizendo tudo que é para fazer se eu morrer. Daí minha mãe falou, mas você está doente? Eu falei, não. Mas eu atendi muita gente no escritório que chega e que absolutamente não sabe dizer sequer qual é o patrimônio, sobretudo da mulher, a mulher não saber o patrimônio do marido, já que a Dani também trouxe muito bem aqui a necessidade da gente refletir sobre as questões de gênero que estão presentes também nas relações familiares ainda, né, lamentavelmente, né, e que passam por questões que, ao mesmo tempo, a gente comemora e fica triste, né, quando ela lembrou muito bem, né, a professora Luísa Helena, primeira diretora da faculdade, uma alegria, enfim, os orientandos vibraram, porque é sempre aquele mérito a mais, né? Não basta apenas ser boa, não basta ser excelente, tem que ser alguma coisa além disso,
porque claro que sendo mulher ali tem uma força gravitacional injusta tentando atrapalhar esse caminho. Eu assisti na semana passada uma série de eventos na universidade que eu trabalho, Universidade Positivo, sobre a mulher, e os dados que eu ouvi me deixaram tão decepcionados que, assim, se a gente não lembrar que são dados, parece que a pessoa, não, você está mentindo, né? Por exemplo, a informação de que não, em certos tribunais não havia mulheres que haviam progredido por merecimento, né? Era apenas progressão por tempo. Além disso, havia um tribunal que não havia nenhuma desembargadora. Você falou, não, mas como assim, né? A gente está falando do Brasil, a gente está falando do século XXI, né? A gente está falando de um país que, de alguma maneira, não permite que as mulheres trabalhem, né? Porque esses países, assim, como é que pode ter um tribunal que não tem uma mulher, né? Assim, não, é difícil da gente recepcionar essa informação e falar, não, mas isso daí tá... em que ano que vocês estão falando isso? Né? Não pode ser 2021, porque, veja, se a população... Veja, em sala, eu me lembro, Dani, eu me lembro muito bem, eu comecei a dar aula há muito tempo. Eu me lembro quando em 2010 eu olhei para a turma e falei, nossa, tá metade, metade, né? Então em 2010 eu me lembro que eu olhei a turma e falei, nossa, a partir daqui tá metade, metade. E daquele ano em diante, como foi mais uma década, sempre eu tive mais alunas. Então, obviamente, tem que ter mais juízas, tem que ter mais embargadoras do que homens. Então, não ter nenhum não faz sentido nenhum. Mas você sabe um dado que eu também acho terrível? Por exemplo, lógico, a gente sabe, a gente vive numa sociedade, somos maioria em número de habitantes, de eleitoras, de advogadas, e a advocacia também é um mundo extremamente masculino, e eu acho até mais difícil que o de concursos. Tudo bem que você está falando, às vezes, já em desembargador e às vezes em cargos que requerem um tempo. Mas a gente sabe que o índice de mulher em concursos públicos tem sido altíssimo. Mas o pior é pensar que desde a Heloísa Helena, nossa professora, que foi promotora do Rio de Janeiro, depois procuradora, ela dizendo, e depois, recentemente, de uma pessoa que, para a hora da prova oral, tem que botar um taierzinho, saia, sabe? Coisas assim que você vê que parece que o tempo não passa, como é que isso ainda pode respingar? E aí eu vou te falar, já fazendo uma inserção no tema, direito imobiliário também é uma estrutura muito antiga e ainda que tem um peso muito grande. Por mais que a gente tenha crescido muito nos nossos bens móveis, porque a tendência desse mundo contemporâneo por mais bens móveis, né? Circulação maior da moeda, né? Fundos, ações, moedas de aplicação, previdência privada, tantas outras formas que você tem de fundos, a própria desenvolvimento das empresas e assim por diante, mas ainda por representar o direito imobiliário, que foi durante muito tempo no Brasil. Se pensarmos que até 50 anos atrás, Gabriel, se você mostrasse a riqueza de alguém, como era constituída a riqueza de uma pessoa, era 90%. Era em bens móveis, né? Era em bens imóveis, quer dizer, né? Então, isso também é também uma forma de um conservadorismo dessas coisas que eu acho assim, isso só reflete, né? Essa forma do Brasil ainda ter, e aí não adianta estar na Constituição com direitos iguais e ver essas distorções na vida, né? Exato. Eu acho que essas questões que a gente está vendo com nitidez, muito mais nitidez que a minha câmera, que eu não sei por que hoje está aqui um nublado, parece que eu estou... Como Curitiba é uma cidade que tem muita chuva, eu acho que parece que eu estou aqui num enevoado aqui. Então eu peço desculpas. Será que não é a própria lente? Às vezes Deve ser a sujeira, eu não quis mexer nela. Minha câmera volta e meia diz limpe tua lente. Enfim, a gente fica brincando, então peço desculpas a quem me assiste, mas talvez esteja uma vantagem, porque consegue focar na Daniele. Veja, pessoal, o planejamento sucessório, eu acho que ele é cercado também de uma série de mitos, mas pegando essa questão do gênero para chegar no tema, eu acho que a gente tem uma série de questões muito legais para trazer. Uma é de que maneira que o nosso direito, né, ele traz com ele, né, como bem ensinou Orlando Gomes, uma série de reflexos sociais. Mas me parece que nesse ponto, o direito sucessório talvez tenha dado um contributo interessante,
por já trazer certas tutelas muito humanas, né? Daí eu estou pensando, por exemplo, no direito real de moradia, né? Que traz uma proteção muito interessante, né? Agora, a percepção que eu tenho sobre planejamento sucessório é que, assim, existem dois momentos, né? Um momento anterior em que o planejamento sucessório era, na verdade, direcionar os bens para o homem primogênito, né? E vi isso em mais de uma família acontecer. Então, para quem está nos escutando, que às vezes não tem um tempo de direito imobiliário ou de direito sucessório, se é que dá para separar, e se é que são matérias, enfim, que recebem esses nomes, mas isso é muito comum, e eu já vi isso acontecer muito, né? E às vezes a pessoa fala, tá, mas e a herança? Mas como é que eu vou fazer herança se os bens estão todos passados para outra pessoa? Eu posso usar outras medidas, né? Posso tentar fazer uma anulação da doação, posso entender que houve adiantamento da legítima, posso entender várias coisas, mas assim, se o falecido não tem bens, inventário não é o primeiro ato a fazer, né? A gente tem que pensar em outro. Então, esse olhar para o direito de família, enfim, para as relações patriarcais até que a gente tem, é um olhar importante. O que eu procurei desenvolver com o André, e foi muito legal, porque na época a gente estava trabalhando, respectivamente, eu como professor de Direito Imobiliário e também de Direitos Reais, enfim, graduação e pós, e o professor André também trabalhando com Direito Sucessório. Ou seja, a gente começou a conversar e realmente disso que saiu literalmente dessa conversa que saiu o artigo. Deixa eu só fazer um parêntese que o André, ele também... Não, é porque como você falou dele, e eu também tinha falado antes, que ele é um coautor junto com você nesse artigo, o André também participou desse primeiro livro aqui, com um artigo, Invalidade da partilha feita em vida, é necessidade de revisitar o texto do artigo 2028 do Código Civil? Ele é um autor, até porque a gente encontrou lá no Max Planck e tudo, estreitamos amizade. E quando eu convidei, eu falei, vê com o Gabriel, às vezes escrever em coautoria, que é a forma da gente agregar todos os amigos e também pessoas, não é só amigos, mas de qualidade, como o Gabriel. E eu sei, que bom que deu certo, porque aí... E direito imobiliário é uma área que eu estou tentando explorar mais em questões do planejamento, porque tem muitas vertentes nisso, de efeitos, né, na verdade. E é muito legal essas interlocuções, essas trocas. Eu falei do André porque, assim, ele teve uma contribuição muito legal no artigo. Realmente foi uma conversa que a gente começou a desenvolver, a gente estava meio que conversando o que a gente ia falar, e quando a gente se deu conta, não, mas isso que a gente está conversando já é o artigo, né? Então a gente percebeu uma série de questões, por exemplo, que traz essa interface, né, imobiliário, sucessório, ou sucessório e reais, enfim, a ideia de que você tem a questão da transmissão de bens e junto questões imobiliárias. Então, super comum, o herdeiro que faz uso exclusivo do bem. Isso é super comum, né? O uso exclusivo antes da herança e depois, isso é muito interessante, né? Então você tem lá um caso bem prático. Tem uma família, um casal, os pais, né? E dois irmãos moram na casa, um dado momento um deles sai para residir sozinho e o outro filho continua morando. E é natural que os pais, mesmo com alguém adulto, continuem sustentando a casa, por exemplo, e mantenham a casa. Eis que um dos pais falece e aí aquele que reside na casa, né, passa a não ter a mesma condição, né, porque os pais não são obrigados a sustentar os filhos depois que eles têm 25, 30, 40 anos. Né? Podem, mas não são obrigados. E aí o que a gente vê que os arranjos, por isso foi muito legal que a gente tocou nessa questão de pais e filhos e gênero, porque muitas vezes a mulher que não tem a mesma renda, ela não consegue mais manter aquele filho, ou até aquele imóvel. Só que o filho, por outro lado, vem com frases do tipo, mas eu sempre morei aqui. Mas não é só uso capião desse bem, ainda que se admita uso capião do bem por herdeiro em algumas situações, nesse caso não há, não se cumprem os requisitos para isso. Né? Então me parece aí um caso bem interessante. Ou, enfim, que os dois pais falecem, ou que o cônjuge, só havia um dos cônjuges que havia ficado, só a mãe, para dar um exemplo, e aí um dos filhos reside e o outro está fora, e quando a mãe falece, aquele filho que já está na casa se sente dono da casa, quando na realidade ele vai precisar passar a pagar um aluguel, se é que a gente pode chamar de aluguel, porque também aí começam as questões, e aí veja que interessante, é aluguel? Então segue a lei de locações? Vou fazer revisional? Né? Se for um imóvel de uso comercial, eu vou seguir com as regras também próprias do tema, ou não? A gente vai entender que é um condomínio, que também é tema de direitos reais, né? Já que o texto do Código Civil textualmente diz, né? Expressamente diz, olha, a partir do momento que falecer, o conjunto de bens do espólio vai seguir as regras de inventário, vai ser uma universalidade e, claro, pontualmente a gente pode vender um bem para manter, mas ali a gente está falando das regras de condomínio.
É muito interessante isso, muito interessante. E aí, a gente percebeu também essa questão do uso exclusivo do bem, a própria questão do comodato, que é uma ferramenta muito utilizada, Em família. enfim, em família, né? E a gente vê o seguinte, né? Então, tem um dos filhos ali que recebe um imóvel e alguém surge com uma alegação de comodato verbal. Não, não, o pai deixou ele morar, mas foi comodato verbal. Então, essa questão é dura, porque algumas vezes eu já vi arranjos em que nitidamente as pessoas tinham plena assim, convicção de que aquela casa era delas. Não, meu pai já deu uma casa para o meu irmão e essa casa ele deu para mim. Só que como é que os advogados, onde é que a gente vai olhar? Matrícula de imóvel. E aquela matrícula não está em nome do sujeito que acha que é o dono. Né? E aí eu falo, olha, você não é dono, não tá no registro. A possibilidade da gente ter um dono que não está no registro, ela existe. E com efeitos interessantes. Mas Ô, Gabriel, ela não é... até falando sobre isso, a gente fez agora, né? Eu, a Simone Tassinari, o Daniel Bucari e a Ana Carolina Machado Teixeira, estamos com um curso de planejamento patrimonial e sucessório. E nós fizemos umas aulas abertas. E uma delas é um checklist de documentações, igual você falou. Porque quando a gente precisa, num atendimento inicial, desde a qualificação da pessoa, documentos, é casada com regime e tal, a gente precisa disso que você falou. A gente precisa como um material base para se analisar aquele patrimônio e tudo, a documentação. Tá tentando ver se limpa aí a lente? Às vezes é do outro lado. Oi? Às vezes é do outro lado. Ah, inverter a câmera? Não, às vezes, não sei. Não, eu acho que não faz. Não quero atrapalhar. Tá, as minhas ideias também não são muito menos embaçadas do que a câmera, então também acho que não é. Não, mas o que eu quero dizer é que você tocou num ponto que é essencial. Na análise de um quadro, de um patrimônio, para se fazer um planejamento, você precisa de dados, informações. Então, não adianta dizer que a casa é minha. Eu preciso dos registros, eu preciso das certidões, eu preciso dos pactos, eu preciso dos protocolos familiares, eu preciso, né? Você precisa do concreto, que é dali que eu vou. Mas isso aqui está no inventário, então vamos lá levantar, vamos ver que em pontos está um inventário que tem ainda bem atrás, né? Então, assim, é isso. Você precisa ver, porque a gente só vai poder fazer com base na documentação, né? Às vezes você pergunta para o cliente, qual é o regime que você é casado? Não sei não, doutora. Tipo, não sei não. Eu não fiz nada. Bem, se você não fez nada, a gente inicialmente supõe que é uma união estável, né? Uma união estável, um regime de comunhão parcial de bens, né? Mas eu preciso. Tem pacto, tá? Qual? Não, mas eu preciso. Cadê o pacto, né? Nós temos uma amiga, você até conhece, eu posso falar publicamente que ela já permitiu a gente usar ela como case de sala de aula, que é a Roberta Maia, que é de direitos reais e tudo, né? Ela é casada com um advogado também, só que processualista, e na época ela casou com o regime dos aquestos. Só que precisa de um pacto nupcial, e eles não fizeram. Então, está lá na certidão dela que é esse regime, só que eles não fizeram o pacto. Então, na verdade, ela é casada com, né, comunhão parcial de bens. E aí, toda vez que ela compra um imóvel ou não, ela tem que ir lá com ele fazer uma declaração de dizer que, apesar da certidão estar ali, e aí ela também não trocou até hoje, porque é aquela coisa, a casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, porque a gente quase nunca vê ninguém casada com esse regime, e aí ela não pode dizer, porque... Mas, na verdade, ela quis casar com um regime e, no fundo, é isso. Na hora, cadê o pacto? Cadê a documentação para você ver? Ela mesmo não tinha feito, então, o que ela é comunhão parcial de bens. Então, é isso. É entre a realidade falada e a concreta dos papéis, às vezes tem algumas distâncias aí que precisam ser levadas e consideradas, porque essa é a realidade, né, jurídica. Isso que você falou é muito engraçado. Eu lembrei de várias situações. Eu comecei a rir em uma, porque eu me lembro de um caso pontualmente, eu vou falar de dois, mas tem um pontualmente que foi muito engraçado. Que o sujeito, ele falou, eu pedi para ver a matrícula do imóvel, eu falei, olha, eu preciso ver a matrícula, é nosso hábito aqui, porque às vezes tem um ônus, quer dizer, tem uma hipoteca ali que aparece,
está financiado o imóvel, a pessoa acha que a dona tem uma alienação fiduciária, ou seja, o banco é o dono, ou pelo menos tem ali uma propriedade resolúvel, né? Aquela propriedade que é temporária, bacana. E aí eu me lembro que eu pedi para ver a matrícula, aí o cliente ficou bravo comigo, ele falou, eu sou consultor, eu mexo com imóveis o tempo todo. Eu falei, olha, eu entendo, então o senhor sabe que todo advogado que o senhor for lidar vai pedir para ver a matrícula. E ele me trouxe a matrícula relutante, e aí quando ele me entregou, ele falou, bom, o senhor está contratado, o senhor foi teimoso e de fato os imóveis não estão em nome do meu pai. Veja como é aquela situação que é super comum, porque as pessoas, muitas vezes, a gente tem que fazer 2, 3 inventários, ou no mesmo ato, ou, enfim, ao mesmo tempo, porque o avô não fez, ou fez um pedaço, mas daí combinou. Não, eu vou fazer o seguinte, você fica com aquele pedaço ali. Então, esses combinados de família, acho que você tocou num ponto importante, planejamento sucessório para mim. Claro, a gente pode falar de planejamento sucessório com estratégias tributárias, planejamento sucessório para trazer uma tranquilidade, mas eu também vejo planejamento sucessório com papel registral, de documentar o que foi combinado. Olha, isso que eu acho, assim, o planejamento, eu vejo, além das vantagens, e não é só questão e viés tributário isso, tem que ser um todo. E é complicado que, às vezes, você descobre um santo, você cobre de um lado e descobre do outro. Porque, às vezes, o cobertor é curto. E você tem que ter estratégias e opções e escolhas. Olha, por aqui, os efeitos são esses, o custo é esse, é assim, por aqui é isso. E o cliente e tem que trazer a realidade de todas as circunstâncias. E quando a gente fala, mas um lado que eu acho legal, que o planejamento, como você tem que regularizar tudo, você aproveita e passa até porque ele pode ser feito em estratégias, até porque isso, muitas vezes, os bens imóveis não estão regularizados, precisam, como você mesmo falou, às vezes está 2 inventários atrás, como as pessoas estavam usando, mas na hora de querer vender, e aí tem que se regularizar esses inventários, tem que, às vezes é uma posse, enfim, você não pode fazer planejamento de caixa 2. Você tem que ser com tudo. Tem filho fora do casamento, como às vezes, reconhece logo, faz, porque senão é igual o caso do H-Ster. Fez todo um planejamento, depois de aberto o inventário, aparece 2 filhos com reconhecimento, que são filhos dele e tudo. Então, é uma forma de advocacia que você também tem que trabalhar com a realidade, com os fatos. Então, com isso, faz as pessoas organizarem suas vidas. E o que é o planejamento? Nada mais que uma organização patrimonial, né? De uma forma de gestão, com transmissão de bens do seu patrimônio visando sua morte. Você pode só fazer um planejamento patrimonial sem esses efeitos, mas eu entendo que o sucessório ele é mais completo que o patrimonial, porque de bens, de algumas opções. Oi? Não, para mim cortou. Cortou, já voltou. Me desesperei aqui porque desapareceu a Dani. Não era nem que eu não podia continuar falando, mas eu ia parar de aprender, por isso que eu estava preocupado. Não, mas é que às vezes dá uma travadinha, mas é só a gente esperar alguns segundos. Dá uma emoção, a vida tem que ter emoção. Então, eu falo assim, isso é legal também no planejamento, porque você tem que organizar, e é por isso que você pode fazer por etapas. Se você é uma pessoa que tem muito em direito, muito do seu patrimônio né, em bens imóveis, você vai, regulariza tudo isso, você pode ir fazendo por etapas, porque tem essa questão do custo, às vezes, de regularizar, de constituir, seja às vezes empresa ou holding ou PJ mesmo, né? Sem ser necessariamente um sistema de holding, mas é só às vezes de você criar uma limitada, até uma limitada unipessoal, que muitas vezes já atende às necessidades de algumas famílias, porque tem isso, planejamento patrimonial, planejamento sucessório, não é só para as grandes riquezas, é essa organização que você precisa. Então, tem muito isso, e isso eu acho legal, que principalmente em direito imobiliário, a gente sabe que muitas vezes a gente se depara em questões que tem que estar como esse, sempre achou que a matrícula estava no nome do pai dele e não estava, né? E aí, às vezes, está num inventário 2 atrás.
E tem estratégias, como você está trazendo, que podem ser assim, mais simples e mais sofisticadas, mas que dão conta, né, da demanda. Então, você tem lá um pai que tem um filho muito pequeno, né, e fica preocupado ali se faltar porque é o arma de família. Ou uma mulher, por que não, da mesma situação. Às vezes, um seguro de vida vai ser uma boa ferramenta para ajudar um planejamento, uma previdência até, sem que tenha uma sofisticação que, por vezes, a gente tem que adotar em mecanismos que são mais, enfim, necessários para... Eu não vou usar nunca a palavra blindagem, porque eu absolutamente não gosto, sabe? Eu acho que Não, é mas uma palavra que, para mim, planejamento sucessório, eu gosto bem de destacar, não é blindagem patrimonial. Você sabe que, às vezes, quando a gente estava estudando, perguntava minha área de pesquisa, eu dizia que era planejamento sucessório. Eu lembro de, às vezes, sentir um olhar torto, como se fosse assim, como se eu estivesse estudando para fazer coisas fraudulentas ou assim. Não, pelo contrário, planejamento sucessório é muito mais do que isso. E fraude vai existir. Da Milena também, um dia desse, Milena Donato, fazendo uma live comigo de truce, até uma outra que eu vou fazer com a Luciana agora, semana que vem. E ela dizendo, Daniele, muitas pessoas levam, até por quê? Porque você ouve intruso, ouve, às vezes, corrupção, como tem aquele, né? Ficou aquele case daquele deputado do Rio de Janeiro, federal do Rio de Janeiro, que falava, não, o dinheiro não é meu, é do truço. O problema não é o truço que é ilegal. Você pode, daqui do Brasil, botar o dinheiro num truço, em países que tenham esse instituto. A questão é a origem que foi, a forma que era utilizado o truço, isso que era o pejorativo, não o instituto em si, né? Como a própria holding, às vezes falam. A holding acham que é sinônimo de planejamento. Planejamento sucessório também é muito mais do que só um sinônimo de holding. Muitas pessoas, e aí até levando também, é uma questão que eu acho do direito imobiliário, porque, como eu falei, as riquezas antes eram muito concentradas no direito imobiliário, em bens imóveis, né? Era muito concentrado nesse tipo de riqueza, eram casas, vilas, às vezes, né, até aqueles cortiços que tinha em São Paulo, né, aquelas casas assim que se você botava quartos e vendia, terrenos, depois viraram loteamentos, fazendas, sítios, sempre foi muito, se for ver lá do período oitocentista, não sei se você foi meu colega também na matéria com o Conder sobre direito, era, como era uma matéria maravilhosa, historicidade dos institutos de direito civil, né? E eu fiz de testamento. Então, gente, você vai ler pelos textos de história a forma dos testamentos e como eles eram úteis até para relatar a história, que traduzia um pouco o período e muitas coisas do que se botava ali, mas tudo isso para te falar que esse cunho muito forte é um muito mais burocrático, formal, registral, né, solene. O direito imobiliário tem essas características por si só. E hoje em dia você tem outros tipos de bens onde a fluidez, a rapidez, mercado de ações você pode aplicar. E hoje em dia com a tecnologia, né, quer dizer, Gabriel, eu fiz ano passado mais de 100 participações no Brasil inteiro, de Manaus ao Rio Grande do Sul. Passei por Mato Grosso do Sul, Brasília, fiz todas as capitais do Nordeste, Sudeste, várias capitais, Sul. Você acha que eu ia ter condições físicas de ter participado dessa forma em tantos eventos? E aonde eu participo, eu estou fazendo o quê? Promoção de desconstruir esse tema, de estar levando, lógico que eu estou levando arquitetura, o próprio meu livro, mas é para desmistificar essa coisa, sabe? De achar que é blindagem patrimonial, que é holding, que é só para as grandes riquezas. Quando eu traduzo num conceito muito simples, que é uma organização patrimonial que você tem de transmissão de bens, visando a sua morte, isso torna muito mais acessível às pessoas. Que vê que eu posso ter uma casa, um apartamento, ter um filho ou 2 filhos e ter um seguro e uma previdência e eu posso fazer um planejamento. Porque planejamento, com essa palavra, planejamento sucessório, isso é de um tempo para cá. E a gente buscou isso porque o nosso direito das sucessões está extremamente engessado.
Nós estamos sem liberdade, por isso que e eu acho que o direito societário ocupou um espaço muito grande de você buscar outros mecanismos e foi-se muito do societário para a holding. Mas, necessariamente, você não precisa ir só para eles. Às vezes, você nem precisa de constituir uma holding. Às vezes, é mais caro constituir uma holding para você do que, às vezes, você se tornar ainda, continuar com nem PJ, só com pessoa física. Depende dos objetivos que se quer para o bem. Tem uma apresentação até dessas aulas que a gente fez, aulas abertas, eu e o Daniel, a Simone e a Carol. Tem uma que o Daniel pega, que ele fala sobre o destino dos bens, de um bem, né, urbano, rural, industrial, e o objetivo e as consequências que podem ser tomadas do desmembramento, dependendo do objetivo que se quer para aquele bem. Então, eu não estou fechando questão que holding é o melhor resultado, pode ser que seja para você, pode ser que não, mas várias questões vão ter que ser levadas em consideração ali, né? Então, mas é só para trazer essa questão que o direito imobiliário tem toda essa formalidade, essa solenidade, essa questão que você falou, que me chamou tudo isso, foi isso, registral, né? Ele é de atos dessa natureza, né? Não, perfeito, Dani. O que você trouxe aí é super legal, porque isso é bem legal para as pessoas que, de repente, estão escutando aqui como advogados, ou, enfim, como pessoas interessadas em fazer o planejamento, né? Porque, como eu disse, é uma coisa que é para todos, né? Quando eu cheguei comecei dizendo, olha, quando eu cheguei para meus pais, eles se assustaram, né? Mas é que eu cansei de ver gente que chega no escritório e não sabe nem os bens. Então, assim, comece o planejamento por pelo menos saber, assim, quais são os bens que as pessoas têm, porque é uma coisa que do direito vai ser importante depois para uma organização. É claro que tem bens que a gente localiza, né? Você consegue hoje, com alguns mecanismos, localizar uma conta bancária, por exemplo. Mas, assim, pelo menos uma pastinha, que você sabe onde é que está para abrir quando precisar, nem que você não precisa contar tudo que tem. Como é que eu vou descobrir os bens imóveis que alguém tem no Brasil? Não existe nenhum mecanismo, a menos que a gente cogite um estagiário que percorra mais cidades do que a Dani percorreu ano passado e consiga tirar certidão de tudo. Não tem como, né? A gente essa mega certidão não existe. Esse planejamento, como você trouxe muito bem, e como, enfim, o Daniel trouxe no curso, a Ana e o pessoal, ele é muito importante porque quando a gente chega para o cliente e fala assim, tá, o que você tem? A gente enxergou o que tem. O que você quer com o que você tem? Né? Porque as soluções variam muito, né? Olha, eu quero garantir que meus filhos recebam da maneira mais barata. Como a Dani trouxe, eventualmente o que a gente vai fazer é falar, então não faça nada. Porque as pessoas também, a gente ainda atende casos, bom, ninguém tem obrigação de ter conhecimento jurídico, em que a pessoa diz, não, eu quero fazer um testamento. Mas por quê? Ah, porque eu quero que meus filhos herdem. Não, Mas isso é legítima, já dá. Mas a própria exatamente. legítima é um planejamento. Só que, às vezes, Claro. ela é insuficiente para outras pessoas. Aí você tem que exercer mais a sucessão testamentária. A questão é que nós, brasileiros, não temos o hábito de utilizar, de explorar. Então, assim, independente das críticas que tenho à legítima, particularmente, achar alta, uma cota alta, como você muito bem disse, a legítima é mais uma perpetuação estatal do patrimônio na linha masculina. Se você lembrar que a mulher até 62 não tinha direito de administrar seus bens particulares, era uma perpetuação e o Estado interfere na questão sucessória muito. É nos impostos, que até, por sinal, entre parênteses, é muito baixa. No Brasil, é uma média de 3,3, o Daniel traz, dos 27 estados. Então, por mais que vários outros estados, e a tendência é de aumento, e já tem um projeto no Senado para aumento de 16 do ITCMD. Mas vamos lá. É uma média nacional de 3, mas é uma interferência do Estado, é interferência da própria legítima, né? Como é na questão do regime de bens, quer dizer, a partir de 70 anos que você hoje está muito bem, você já não pode, você tem que ser um regime, porque acha que a pessoa não tem capacidade de discernir se é um golpe ou não. Se for, deixa a pessoa, o dinheiro é da pessoa, a pessoa quer viver, mas esse paternalismo que se tem do Estado e dos filhos visando patrimônio, que ainda não é deles, é do pai que constituiu, então, assim, ou da mãe. Infelizmente, a gente fala mais na figura masculina porque é o que é representativo, né? Mas espero não estar mais com esse caco
de só gênero masculino, mas é porque muito se traduz, né, no titular dos bens, no autor da herança, porque normalmente não, eu ainda não tive casos da onde seja uma matriarca. E aí, às vezes, quando tem, elas têm uma vulnerabilidade perante a presença dos filhos. Eu conheço um caso onde a senhora, que ela se sente intimidada pelos filhos. Então, ela não tem coragem de falar o que é a vontade dela mesmo, por conta que os filhos a inibem dela se manifestar. Então, ainda, infelizmente, quando se tem, vamos dizer, uma mulher, até porque as mulheres vivem mais do que os homens, às vezes, né, o falece, fica a viúva, e ela, às vezes, esses filhos não dão espaços para realmente se aperceberem, ou acham que ela não é nem capaz, é nem de ouvir, sabe? É uma falta de respeito, porque isso é, no mínimo, uma falta de respeito com o outro e de posse, né? Sobre algo que ainda não. E de intimidação. Isso, os casos que na verdade, eu falei que não foram clientes meus, mas eu conheço, assim, pelo menos 2 casos bem caricatos dessa realidade, bem próximos. Muito legal. E assim, pegando aí alguns ganchos que você trouxe, né, o direito imobiliário, que foi o recorte, a gente identificou algumas coisas interessantes. Por exemplo, o que vem no imaginário das pessoas sobre imóveis? Então, a pessoa vai herdar imóveis e esses imóveis vão ser divididos entre os herdeiros, ou a gente vai trabalhar com frações ideais, como se fossem cotas do imóvel, né? Assim como a gente tem cotas da empresa, temos cotas dos imóveis, e aí os herdeiros têm. Mas na prática, na pesquisa com o André, a gente acabou identificando muitas questões interessantes. Por exemplo, o débito condominial, ele, embora possa ser cobrado do espólio, né, do conjunto de bens do falecido, ele eventualmente não será. Então, o que vai acontecer? Vamos apresentar a documentação que eu preciso apresentar em cartório para concluir o inventário. Declaração do condomínio de que não tem dívidas. Está na lista do cartório? Não está. Então, o que a gente pode acabar tendo? A gente pode ter uma transmissão de bens e uma dívida condominial que vai aparecer lá. E aí vai aparecer uma disputa entre os herdeiros para saber quem vai pagar aquela dívida. É claro que o espólio deve, só que o espólio só existe enquanto tem inventário. No momento que o inventário acabar, aí a gente vai ter que cobrar dos diferentes herdeiros. E essa dívida solidária, o que a gente identificou é que os tribunais têm dito o seguinte: o débito de condomínio é devido, pela sua natureza propter rem, que é incomum, ele ganha, olha que interessante que a gente viu, ele ganha da força da herança. Então, assim, a Dani ganhou um imóvel que vale 300 mil. Né? Ela ganhou 1/3 e ela tem mais 2 irmãos. Então, cada um tem uma fração ideal de 100 mil do imóvel de 300 mil. Só que se o débito condominial for muito alto, ele teoricamente pode passar dos 100 mil reais, porque você não vai só pagar o teu pedaço. Você não vai poder falar, não, meu quinhão do imóvel é esse, essa é a minha fração ideal. Porque os coproprietários são devedores juntos. E, portanto, você pode ser obrigado a pagar, em tese, pelo menos, né? Mais do que a sua parte. Exatamente. Então, a gente viu o seguinte, que prevalece sobre um dos preceitos mais elementares de sucessão, que é o limite da força de herança. Né? Como todo mundo sabe, diz que não se pode pagar mais do que aquilo que se herda. Então, a gente verificou que um dos cuidados importantes no planejamento sucessório é esse olhar sobre cada um dos imóveis também no condomínio. E criando regras também para essa ocupação do bem, porque, como eu falei, a pessoa que está lá há 20 anos morando na casa, de repente faleceu a mãe, o pai já havia falecido, já era pré-morto, e aí você tem a pessoa para pagar aluguel, fala, mas eu nunca paguei aluguel, por que eu tenho que pagar aluguel? Não, porque você está morando sozinho, né? Ocupação exclusiva do bem comum. E aí, como a gente disse, eu atraio as regras de locações, e tem outros problemas importantes de imobiliário. Por exemplo, as obrigações ambientais têm natureza propter rem. E aí o herdeiro, de repente, herda um conjunto de deveres ambientais que ele não está nem sabendo que existem. Porque o imóvel pode ser, como você trouxe, rural, pode ser urbano, a gente tem diferentes tipos de bens, e esse olhar dessa due diligence do imóvel é um olhar que muitas vezes não se tem. Então, quem vai comprar um imóvel tenta fazer uma conferência, e que é muito difícil no ambiental. Você não consegue falar, não, esse imóvel está 100% sem nada errado. Outros julgados muito interessantes que a gente viu na jurisprudência, sobretudo no Superior Tribunal, dão conta da cobrança do condomínio de quem faz a ocupação do imóvel ainda antes do registro. Né? Então, ainda que o propter rem
ele, como todo mundo sabe, significa que a aquisição do bem transfere a dívida ao novo adquirente e a dívida se atrela ao imóvel. Nós verificamos que em várias decisões, até em diálogo com o posicionamento do STJ sobre o promitente comprador, o herdeiro, que ainda não assumiu a propriedade registral do bem, já é devedor por força do conhecido princípio da SESIN. Então, isso também é interessante. E isso vai repercutir, inclusive, num julgado recentíssimo do STJ, que é posterior ao artigo. Então, esse não está no artigo, esse vai estar para a próxima edição do tomo, que está quase esgotando, pessoal, que é um julgado muito, muito legal, em que você tinha um filho em discussão, né? Tinha uma investigação de paternidade e, em paralelo, você tinha um inventário rolando. E aí a gente diz, né? A gente falou da regra do condomínio. Então, o conjunto de bens que compõe inventário, ele é um condomínio até o fim do inventário, acabou o inventário, não é mais. E aí o STJ disse, não, mas espera um pouco. No momento que a gente tem frações pertencentes a cada um, mesmo depois da partilha, a gente pode pensar a ideia de indivisibilidade de condomínio. Então, a regra de 1791, ela pode ser mantida, mesmo que já tenha ocorrido a partilha, e independente dela já ter sido formalizada. Porque o que acontece também, né, Dani? Vamos falar aí. O pessoal acaba o inventário, não pega o inventário e registra no registro de imóveis. Ah, acabou o inventário. Está todo mundo feliz. Só que não transmitiu bem. E aí, quem que é o devedor? De quem que eu vou comprar o condomínio? Quem que pode transferir? E o que o STJ disse? A despeito da falta do registro, é possível sim atribuir responsabilidade patrimonial, por exemplo, no condomínio, sobre os herdeiros. Então, um julgado muito interessante que mostra esse diálogo tão rico entre o direito sucessório e o direito imobiliário, que você trouxe também na tua fala. O João aqui fez uma pergunta. Caso os herdeiros renunciem ao bem, os herdeiros foram também obrigados a pagar? Em caso de renúncia da herança? No caso, eu acho que você estava dando aquela hora aquele exemplo de dívidas, cada um tem 100, como você disse. Se você é solidário ali, você vai pagar além do que você recebeu de direito de herança, que você disse que é quebrando um pilar do direito das sucessões que você paga até onde você recebe, onde cabe sua herança, né? E aí eu acho que foi essa situação. João, você pode explicar melhor aí a sua pergunta? Porque fala, caso os herdeiros... eu não estava lendo, não tinha lido, não tinha sabia que tinha uma pergunta. Eu acho que é a última aí do João. Eu vi aqui o João. Aliás, o João, só para fazer 2 parênteses aqui. Primeiro, um abraço enorme ao João. Gabriel, acho que travou, Gabriel. Gabriel. João, vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo o Gabriel. Ih, acho que ele caiu. Sai. Será que ele entra de novo? Para eu não ter que sair, senão cai a live. Aí. Mas eu chamei... Pessoal, eu saí para fazer aquele clima, para deixar o pessoal confuso. Minha internet caiu. Eu não vou falar qual é o meu provedor de internet que não está funcionando no meio da live, mas é Copel. Então fica registrado aqui publicamente. Estou usando 3G para funcionar, pessoal. Lamento aqui, mas caiu mesmo. E eu estava agradecendo o João. Ele mandou um abraço. O João, porque eu, quando passei mal num congresso desse no Rio de Janeiro, que é uma cidade naturalmente muito quente, com um curitibano que nem eu, o João me emprestou a chave. Ele falou assim, tá aqui a chave da minha casa. E a gente mal se conhecia, eu nunca esqueci disso. Ele falou, olha, você está passando mal. Eu falei, mas você não me conhece, está me dando a chave da tua casa. Né? Aquela coisa do carioca, né? Que em Curitiba a gente cuida, mas assim, dá a chave da casa para alguém que você conhece não tanto, né? Ainda mais confiar em advogados, né? Claro, brincadeiras à parte aqui. Mas voltando na ideia, a renúncia à herança, naturalmente, vai ter como efeito a não transmissão do bem, né? E, portanto, ela, por assim dizer, é uma sesine que retroage, né? Porque a gente tem... Essas contradições são tão interessantes, né? Porque a lei diz,
ou enfim, nós entendemos da lei, né? Se é que a lei diz alguma coisa, o que nós lemos da lei, a interpretamos dela, a partir do momento que a pessoa faleceu, automaticamente se transmite a posse, a propriedade, que é regularizada pelo procedimento judicial ou extrajudicial, graças a Você já Deus. viu o Daniel fazer crítica a isso, a Cezine? Que ele diz que no Brasil nós não temos, que a gente tem isso subjetivamente, mas ninguém consegue, porque a Cezine nós importamos da França, da Alemanha, e lá é totalmente diferente do que aqui. E aqui, se você não passar por inventário, você não tem a titularidade sobre aquilo, né? Então, assim, e lá não. Então, ele faz uma crítica bem interessante. Depois vê aí, ó, eu não sei se ele já publicou algum artigo, mas vira e volta aí nas lives, ele às vezes fala sobre a Cezine, sobre esse posicionamento, que ele diz que a gente tem um... Você está aí? Caiu? Tô aqui. Tô tão quietinho, tô concentrado. Não, Eu tava me mexendo devagarinho aqui, né? Como país... japonês, né, concordando. Não, mas é isso, porque na nossa lei está aí, tá clara, mas na verdade a gente, se não passar se não passar, não. Tendo patrimônio, tem que passar para o inventário. Da mesma forma que você disse, não tendo patrimônio, não vai fazer inventário, não tem nada o nome do falecido, né? Não vai ter inventário. Se já entrou antes, se já doou, o que foi, mas tem que ser levantado aí essas questões. Mas essa decisão aí é interessante. Você tem um número aí para depois passar aí para gente? Tenho. Eu tenho o número bem à mão aqui. Eu usei esse julgado na aula e foi muito legal. Eu estava usando a aula na graduação, estava pesquisando uma coisa de condomínio, porque a gente vai ter uma assembleia de condomínio semana que vem, virtual, com os alunos, e justamente era uma questão interessante. Eu queria trazer alguns temas laterais para discutir com eles, e esse de que o registro formal da partilha, que na verdade poderia ser o registro do formal de partilha, e o único registro que existe também, porque não existe registro formal que não seja formal, mas enfim, o STJ usou essa expressão, né? O herdeiro, apesar de não ter registrado, ele já tem as características de transmissão de bens, né? E ele já pode, inclusive, e interessante, propor a extinção de condomínio. Então, esse herdeiro, no âmbito da investigação de paternidade, comparece e diz, olha, como tem um espólio, tem uma universalidade. E eu quero pegar um pedaço. Então, já vamos fazer o seguinte, eu não conheço esse pessoal, eu não me dou bem, a gente não vai entrar em consenso, a gente já conversou, eu já estou pedindo extinção. Aí o tribunal falou, mas espera um pouco, como é que você vai pedir extinção? Primeiro que você não é herdeiro ainda, está em investigação. E segundo que a gente não tem ainda o registro do formal de partilha, quer dizer, a gente não tem ainda todos os elementos para poder propor uma renúncia a algo que... Como é que você vai renunciar a algo que ainda não é seu, né? Então... exatamente. Só que assim, o STJ, ele tem sido muito cuidadoso, né? Eu preciso falar o nome da relatora desse ou todo mundo já sabe que é a Nancy Andrighi que deu esse voto? Não, mas né? Imaginei. Eu gosto de homenagear a ministra Nancy Andrighi, porque a despeito de toda a qualidade de todos os nossos ministros, eu sempre digo, não é possível que metade dos votos que a gente cita em aula seja da mesma ministra. Né? E por isso cumprimento aqui a ministra Nancy Andrighi, porque realmente eu sempre me chamou a atenção. É o recurso especial número 1 milhão... Peraí, deixa eu anotar aqui. Peraí que eu quero essa. Eu estou botando ali no texto ali também. 1 milhão 813. Peraí. 1 milhão. 1 milhão? 813,862. Super recente, dezembro do ano passado. 862, dezembro de 20. É bem nova. E fazendo um comentário também que é curioso, estava nas notícias do STJ. Eu não dou muita bola para as notícias, porque às vezes a gente sabe que assim, a ementa não corresponde com o julgado, o voto não é bem ele, e a notícia... Mas a notícia está impecável, então também cumprimento aí quem fez essa notícia. Eu li a notícia e falei, eu não acredito que o voto disse isso, eu vou olhar porque a gente tem que olhar, né? Curiosidade, né? Mas dizia, foi muito bem escrita, a notícia muito técnica, e eu até pensei, nossa, ela não cumpre o papel de notícia, porque só um advogado consegue ler. Foi tão técnico, né? Essa ideia da imediata transferência foi reafirmada, a reforma da decisão do tribunal, muito interessante, enfim, essa questão do registro, da falta de registro é tão comum.
a cobrança do condomínio de quem ainda não recebeu o imóvel, de quem não formalizou o registro, a cobrança do condomínio a gente viu como um aspecto interessante, o uso exclusivo do bem comum. E aí, veja a questão interessante. O STJ diz, quem tem que pagar o condomínio é quem está efetivamente no imóvel em caso de promessa de compra e venda. Esse é um tema já pacificado. Em relação ao herdeiro, ainda que não haja o registro do formal de partilha, os herdeiros têm que pagar, porque eles já estão usando efetivamente o imóvel. Tá bom. Mas se existe um uso exclusivo do bem, também está ocupando efetivamente o imóvel? Porque aquele herdeiro que está recebendo aluguérios, ou enfim, a retribuição econômica do uso exclusivo do bem, ele está exercendo um tipo de uma posse indireta, e se ele não está nem recebendo aluguel, ele tem que pagar o condomínio do imóvel que ele não teve contato, que não teve registro, que ele não está recebendo aluguel. Esse é um problema que o condomínio não tem que se imiscuir. São questões que, claro, podem ser resolvidas, mas Na são prática questões aí mas muito interessantes. que abordam e são sensíveis às pessoas e essas pessoas vão ser nossos clientes e é muito bom esse esclarecimento e todas essas... O que eu acho interessante na arquitetura é a diversidade de temas e não se esgota. Eu já estou com 3, já estou com um sumário do 4, porque o 3 já está grande. Então, assim, são vários assuntos, desdobramentos que se pode ter, né? Então, é complexo, e ao mesmo tempo é uma área nova aí, um nicho, é uma advocacia mais preventiva, né? Utilizando métodos modernos de mediação, em alguns casos, uma área muito interdisciplinar, não só em outras áreas do direito, como direito societário, direito civil no todo, né? Botando direito imobiliário dentro aí de civil, direitos reais, direito das coisas. Tem outros institutos como propriedade, posse e usufruto, né? Que vêm todos aí também do direitos reais. E também outras áreas de correlação, né? Cada vez mais casos a gente tem, às vezes, envolvendo direito internacional privado, né? Direito notarial é uma área que a gente tem que ter um conhecimento que a gente vai utilizar, às vezes, muitos, né? Instrumentos do direito notarial e outras áreas afins mesmo, que eu digo, né? Não só do direito, psicologia, contabilidade, né? Mediação aí, tem várias áreas aí que a gente possa também estar fazendo essas interfaces perante. E outra coisa que eu acho muito interessante né, na questão, nessa novo nicho aí do direito sucessório, do planejamento, primeiro, você não precisa ser só especialista de família e sucessões, pelo contrário, eu vejo o direito das sucessões muito mais como uma forma de gestão empresarial do que quase que um filho pobre do direito de família, né? É o direito de família e 1/3 do Congresso é direito das sucessões. Ninguém estudava direito das sucessões, as pessoas não falavam sobre direito de sucessões. Você só ia nos clássicos ou manuais. Ana Luísa foi, da nova geração, a primeira pessoa a começar a escrever, ter teses. Você é professor, vê pós, você vê raríssimas pessoas que escolhem esse tema. E só que, quando você fala em planejamento, eu não estou falando só de direito de sucessões, eu estou falando de direito civil num todo, que eu preciso de conhecimento de parte geral, nulidade, capacidade. Eu vou para obrigações, que é a base dos contratos, vou para contrato de seguro, contrato de doação e tantos outros tipos de contratos. Eu vou para direito das coisas, como eu falei, esses institutos, direito de família, filiação, regime de bens, casamento, tantas questões, e para outras áreas do direito. Então, e aí também é difícil você ter... Eu mesmo, por mais que estude isso há tantos anos, tem planejamentos que eu faço em parceria. Pego pessoas, alguns tipos de planejamento mais complexos, de situações complexas, que você precisa de, às vezes, parceria de um escritório de societário. No caso, eu não trabalho em societário, de parceria, se trabalha muito em parceria. Então, isso também eu acho uma coisa nesse mundo de né? Co-pertencimento, eu acho que também é uma advocacia colaborativa, tem as práticas colaborativas também. A Renata está escrevendo um artigo agora das práticas colaborativas
com interface no planejamento. Então, eu acho que o que se denomina planejamento, né, patrimonial, sucessório, é muito mais do que só direito das sucessões, é tudo isso que nós falamos e ter essas peculiaridades de parceria, de regularizar as coisas, sabe? Vamos ver isso aqui direito, vamos. Então, eu acho que é um meio que um passar a limpo, sabe? Quando você tem que organizar, que você primeiro tem que limpar para poder organizar as coisas nas caixinhas, nas gavetas, você tem que, né, fazer a triagem, jogar fora às vezes alguma coisa. Então, eu acho que tem isso, e isso é muito bom, deixar as coisas mais organizadas, mais fáceis. Eu acho que é um cuidado com os seus, pensando também, sabe? De quantas vezes as pessoas, isso que você falou para os seus pais, olha, se acontecer alguma coisa, que às vezes você vai, né, adquirindo, crescendo, não sabem mais, não convivem tanto, não estão acompanhando. Se você tem uma aplicação aqui, outra ali, não sei. Então, né, investiu aqui numa cota, numa sociedade de uns amigos, começou uma coisa pequena, de repente essa empresa bomba, né? Então, eu acho que é muito importante falar, sabe, Gabriel? Conversar, trazer esse assunto para a mesa de domingo, depois do almoço, pensar sem tabus, sem mistificações, que o brasileiro tem muito isso, né? Alguns temas são muito tabus para eles, não gostam de pensar, achando que jogando para baixo do tapete resolve a situação. Agora, tem uma coisa, até depois que eu queria ver contigo, fazer uma interface, a gente desenvolver a tua tese de doutorado, né? Com a questão das cláusulas restritivas, né? Porque, às vezes, exatamente, pessoas, né, viciadas, adictos, às vezes se deixam cláusulas para poder garantir, às vezes, que até para pagar um tratamento que seja e tal. E um dia desse eu tive uma live com o Truze, ele dizendo que você tem que provar, você, né, a justa causa tem que ser comprovada, não é só com o temor de, né? Inclusive, aquilo que você botou no testamento hoje, se você leva 10 anos para morrer, tem que estar no tempo, aquela realidade daquela situação, aquela justa causa, tem que estar condizente com o momento da abertura, senão ele entende que aquela justa causa não se justifica. Aí eu pensei nisso, né? Um filho, vamos supor, que seja um addict, que realmente não tenha condições ou discernimentos para administrar, às vezes, um patrimônio, e fica, mas que às vezes em 10 anos ele já se recuperou, já se refez na vida, né? E como é que seria? Eu, assim, enfim, achei um aspecto, quando ele falou disso, que tem que se manter ao momento da abertura daquele testamento, né? Eu achei assim bem, até porque a gente sabe os estigmas que essas pessoas. Eu acho importante, compartilha aqui com a gente a sua tese aí de doutorado, que para as pessoas entenderem do que eu estou falando um pouquinho. Legal. Obrigado, Dani, por essa lembrança também. Eu fiz um trabalho na UERJ sobre a internação forçada de adultos que fazem uso abusivo de drogas e, fundamentalmente, o que eu busquei analisar é o regime jurídico, a possibilidade, a legitimidade, os critérios, as possibilidades, enfim, foi um estudo muito legal, um aprendizado muito bonito. Aprendi muito com outras pessoas, né? Eu coloquei isso no trabalho, né? Eu não tinha muita dúvida quando fui fazer a dedicatória, que a frase que eu tinha que escrever, que um galo sozinho não tece amanhã, né? E ficou muito claro isso para mim. Eu lembro quando eu já estava na reta final do doutorado, e aí uma questão de secretaria e entendimento ali, falando para mim, olha, não sabemos se vão validar uma matéria, um grupo de pesquisa, enfim, falei, eu vou fazer mais um. E não é tão simples, né? Para quem tem que pegar um avião e ir até Rio de Janeiro para assistir uma aula e voltar, que foi o meu caso, não é tão simples. E aquela matéria, no final, ela me deu uma ajuda muito grande, porque eu escutei muitos colegas opinaram, corrigiram coisas do trabalho. E é um tema muito transversal, né? A saúde, assim como é o tema do planejamento. De fato, existe um conjunto de proteções que nós podemos pensar para as pessoas que, de alguma maneira, têm alguma limitação intelectual. Mas, a princípio, tudo que a gente diz hoje em matéria de proteção da pessoa é que a gente tem que exercer a máxima autonomia. Então, a própria reserva de valores para o tratamento, que pode existir, por exemplo, do próprio donatário, enfim,
ela pode ser bem tratada se a gente usar algumas ferramentas, de fato, a doação com reserva de usufruto, de repente. A gente pode até pensar em deveres de alimentos para solucionar essa questão, né? Os alimentos, a gente não pensa tanto para o tratamento médico, mas não me parece que seria impossível pensar. O STJ, inclusive, no âmbito da saúde, está discutindo até onde vai a responsabilidade patrimonial da família, justamente por conta dessas noções. Né? E aí a gente vê o direito de família e o direito, enfim, da saúde conversando, o direito sucessório conversando. Confesso que muitas dessas questões estão enevoadas ainda para mim. Obviamente, estou brincando com o fato de que minha câmera aqui, para o desespero de todos os meus amigos, não dá para me ver bem. Quem quiser me ver, espera um pouquinho o isolamento passar, eu vou abraçar todo mundo, pessoal. Eu peço desculpas, não é culpa da Dani aqui, não deve ser culpa nem da minha câmera, não sei o que aconteceu, porque eu uso... Até um aluno falou aqui, pô, mas você usou na aula de manhã a câmera. Eu falei, pois é. Mas, enfim, eu peço desculpas aqui, mas eu acho que é uma ferramenta que a gente pode pensar. Veja, Dani, eu acho que fundamentalmente o que a tese propôs é que a internação ela é uma exceção. Mas a lei de drogas hoje, uma redação de 2019, diz que há um conjunto de deveres da família. E aí a gente pode justamente ver o espólio como sendo um possível destinatário desses deveres. Né? Então esse é um ponto interessante. Né? Faleceu alguém, né? Eu posso, sei lá, pensar em usar os recursos do espólio para tratamento em saúde, né? O Estado é que vai ter que custear, é a pessoa. Eu acho que essas ferramentas todas, né, do próprio seguro, né, que você citou muito bem, elas são muito interessantes para a gente pensar. Né? O seguro de vida é usado por muita gente como uma ferramenta de planejamento, muitas vezes pensando assim, quando eu faltar, eu vou ter a cobertura securitária. Mas as pessoas não se lembram que, na verdade, o seguro, ainda que ele de vida seja também um seguro, sobretudo, claro, por evento morte, mas que contempla a incapacidade, a invalidez por doença ou por acidente, tem um conjunto de critérios que são pouco conhecidos de muita gente. Muita gente fala assim, não, morreu, tem o seguro. Não é verdade. Ou ficou inválido, tem o seguro. Também não é. Porque a origem da invalidez e a característica dela influencia. Então, você trouxe aí um ponto muito interessante, você falou da minha tese, agora eu fui lá para a minha dissertação, que é planos de saúde. Enfim, o tema dos seguros é um tema que eu pesquiso muito. E realmente a gente tem aí uma marca central de questões que às vezes passam batidas e que são muito bacanas. Eu não sei como é que está o nosso tempo, porque eu estou preocupado. Eu não sei como ainda não caiu. Então, não caiu por causa do prestígio da Dani. Mas eu queria agradecer muito o convite, dizer que foi muito legal, lamentar aqui alguma limitação técnica ou de fala. Eu falei super rápido aqui, me empolguei aqui para falar, espero que tenham se entendido bem. E, sobretudo, que bom que a Dani falou as coisas inteligentes aqui. Eu fiquei só agradecendo. Que é isso, deixa de coisa. Gabriel é muso. Gente, super obrigada. Gabriel, muito obrigada a todos. Acho que aqui é a Ana Lúcia. Peraí, sem óculos eu nada escrevo. Ana Lúcia, super feliz de você estar lá na turma. Nosso curso, lembrando, hoje é o último dia para inscrição com preço promocional do nosso curso, meu, da professora Simone Tassinari, Ana Carolina Brochado Teixeira e Daniel Bucar. Planejamento patrimonial e sucessório. Uma metodologia totalmente inovadora, com aulas gravadas, aulas ao vivo, com experts e tira dúvidas e várias coisas de bônus, tá bom? Beijo a todos, muito obrigada. Até quinta-feira, gente. Trouxe e planejamento sucessório com a professora Luciana Pedroso Xavier. Quinta-feira, às 18 horas. Tchau, Gabriel. Beijos.